castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. É uma satisfação chegar até na tua casa por meio das redes sociais, por meio da possibilidade que a tecnologia nos dá. E eu quero te saudar com a palavra com a qual Deus nos saúda nesta manhã, que é a palavra do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, onde Jesus está conversando com o Tomé. E ele diz assim: Tomé, você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. A situação é que os discípulos estavam chocados com a notícia da ressurreição de Jesus. Eles estavam ainda sem acreditar direito que isso era verdade, que a fala de Jesus de fato era verdadeira, de que ele ressuscitaria. E de repente ele aparece vivo na presença dos discípulos. E Tomé diz: eu só acredito vendo. E de repente Jesus aparece onde os discípulos estão e pede: Tomé, põe a mão aqui na minha mão, põe a mão no meu lado, veja, comprove que sou eu. E aí então Jesus diz: você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Que nós possamos crer sem ver, que nós possamos crer sem precisar de provas da ressurreição de Jesus. Que nós possamos crer na esperança de que aquilo que por 2000 anos não foi desmentido e não tem como ser desmentido é a verdade. Que nós possamos crer que Jesus Cristo é o Senhor. A fé brota a partir do ouvir da palavra, e o ouvir da palavra é dádiva de Deus também para nós nos dias de hoje. Começamos este culto em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Te convido a uma breve palavra de oração. Senhor Jesus, te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, Senhor, por este dia, esta semana que chegou ao final. Te bendizemos também, Senhor, porque Tu tens sido um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus que é santo, um Deus que é verdadeiro, um Deus que está vivo, um Deus que não é alguém que nos engana, alguém que nos enrola, alguém que nos deixa numa situação de dúvida, mas Tu és o Deus que vem e nos garante, nos certifica da Tua vida, o Deus que nos certifica da ressurreição de Jesus. Obrigado que Jesus está vivo, obrigado que nessa manhã também a Tua palavra quer revelar-se a nós como palavra de verdade, palavra de vida eterna, palavra de salvação. Fica conosco, nos abençoa, perdoa também, Senhor, nossos pecados, que possamos estar na Tua presença de maneira digna, que possamos estar na Tua presença sem ter do que nos envergonhar. Senhor Deus, nós oramos e colocamos tudo em Tuas mãos, pedindo sobre nós a Tua bênção, o Teu cuidado e a Tua bondosa mão, no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja contigo, agora e sempre. Amém. Não sei quando tu vais assistir essa pregação, mas que o Espírito Santo fale contigo, que o Espírito Santo venha ao teu encontro e traga paz à tua alma. Esse é o meu desejo. Vivemos tempos muito complexos, vivemos tempos complexificados, na verdade. Vivemos tempos em que nós temos muita facilidade para os afazeres da casa, por exemplo. Mas vivemos atarefados como talvez nunca antes. No passado, nossos pais, nossas mães precisavam ir lavar roupa, talvez na beira do rio, buscar água no poço, tirar na corda. Hoje temos apenas uma máquina onde jogamos tudo ali dentro, misturamos sabão, alvejante, amaciante e no final é só estender. Facilidade, mas estamos atarefados até o pescoço. Nossas rotinas, nossas jornadas têm se estendido noite adentro. Nós temos hoje em dia muita velocidade de comunicação, mas cada vez mais ruídos na nossa comunicação. Nós temos cada vez sorrisos mais perfeitos. Cada vez temos
tratamentos estéticos para que os nossos sorrisos sejam perfeitos. Mas nós temos cada vez mais olhares tristonhos, olhares vazios. Nossos tempos são complexos, porque nós temos cada vez mais conhecimento sobre o detalhe das coisas, do ser humano, os detalhes da natureza e do mundo. E ao mesmo tempo temos um aumento vertiginoso da ignorância, da intolerância, da burrice de uma forma geral. Desculpa usar essa expressão. Temos vivido tempos complexos, com cada vez mais terapias e meios terapêuticos, e ao mesmo tempo uma explosão de doenças, uma explosão de pessoas doentes, uma explosão de pessoas que estão completamente acabadas na sua saúde, na sua psique, na sua alma. E os tempos complexos nos mostram que as coisas vão por aí. Nós poderíamos ainda ficar muito mais minutos conversando sobre os tempos complexos, os tempos complexificados que nós vivemos. Nós vivemos tempos complexos e tudo que eu citei até agora são paradoxos. Ao mesmo tempo que temos muita facilidade, estamos cada vez mais atarefados. Máquinas que facilitam nossa vida, cada vez mais tarefas. E por aí vai. Nós temos visto um desejo, um anseio florescente, um anseio crescente de pessoas que desejam uma vida mais simples, uma vida com menos complexidade, uma vida com menos dificuldades, uma vida onde de fato a gente consegue ser simples, onde a gente consegue ser a gente mesmo. E aí nós temos acompanhado, é muito interessante esse movimento de pessoas que estão deixando os grandes centros urbanos e migrando para cidades menores, no interior dos estados, no interior dos municípios, inclusive, que até trabalham talvez durante a semana, mas no final de semana querem sossego, em meio à mata, em meio à água, em meio aos pássaros, em meio a uma vida simples. Me surpreendi esses tempos atrás quando fomos visitar um sítio e quando chegamos lá, o dono do sítio, que eu sempre conhecia bem arrumado, estava lá de bota e me chamou a atenção, porque muitas vezes esse é o anseio das pessoas, poder andar de botas, poder andar no meio do mato, sentir o cheiro da mata, sentir o cheiro da chuva, uma vida simples. Há um movimento de reconectar a vida com a simplicidade, com o silêncio e com a essência. Vida simples é o anseio de muitas pessoas. Essa complexificação da vida, essa complexificação dos sistemas familiares, relacionais, é fruto, em grande medida, da urbanização que a gente tem vivido nos últimos anos. Nosso país tem se tornado um país cada vez mais urbano, de grandes cidades, megacidades, onde a gente some no meio da massa. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso são sociólogos, são estudiosos do nosso tempo, são sociólogos como, por exemplo, Zygmunt Bauman, que diz isso, que essa fluidificação que nós temos vivido é fruto da urbanização que nós temos experimentado cada vez mais. E não precisamos ir muito longe. Aqui, a comunidade do Fundo Canoas, o pessoal mais antigo aí diz que até pouco tempo atrás era área de roça, de plantação, de pastagem, e hoje está tomado pela cidade. Um vigoroso bairro que cresce a olhos vistos, assim, de uma semana para outra. Por um lado, que legal, e por outro, isso vai fazendo com que a gente perca a simplicidade da coisa, a simplicidade da vida, a simplicidade de conhecer o vizinho, de conversar com o vizinho, e por aí vai. A vida cristã, a espiritualidade cristã, tem uma proposta de uma vida simples, apesar da complexidade do tempo que vivemos. A espiritualidade cristã quer nos ensinar a viver uma vida simples, apesar da complexidade dos nossos tempos, apesar da complexidade do nosso dia a dia. A vida cristã deseja
apresentar para nós, propor para nós uma vida com simplicidade. Uma vida onde a gente consegue descobrir como é bom a gente viver, como é bom a gente estar na presença de Deus, como é bom a gente estar na presença do nosso Senhor. Como é bom a gente descobrir a essência da vida nos pés de Deus. A espiritualidade cristã quer propor isso que o mundo busca, que é uma vida simples. A espiritualidade cristã apresenta essa proposta de uma vida simples em meio a toda essa complexidade do sistema da vida nos dias de hoje. E para isso, eu quero nessa manhã te convidar a nós olharmos para um texto bíblico do Evangelho de Marcos, capítulo 9, os versículos 33 a 37, palavra de Deus para nós nesta manhã. Diz assim: E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles, os discípulos, guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhe: Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Nessa perícope, nesse texto bíblico, nessa experiência de Jesus com os seus discípulos, nos é apresentado um plano de simplicidade, de vida simples, que Jesus e o Evangelho de Jesus nos propõem. A mensagem de Jesus, o ministério de Jesus, a vida de Jesus nos propõe uma vida de simplicidade. A discussão, o pano de fundo aqui é quem é o maior. Os discípulos vinham conversando, enquanto estavam indo para Cafarnaum, os discípulos vinham conversando sobre quem era o maior, quem era aquele que se sobressaía entre o grupo dos 12. Não tem nada a respeito da conversa que eles tiveram, mas imaginando aqui com os meus botões, eu imagino Pedro dizendo: não, eu sou maior, gente, sou maior, sou corajoso, sou valente, sou destemido. Eu sou o cara que diz para Jesus que, se preciso fosse, eu iria morrer com ele. Gente, eu sou maior. Ou então, talvez João dizendo: gente, eu sou maior, eu sou mais sábio, eu sou discípulo amado, eu tenho um relacionamento diferente com Cristo, a minha vida com Deus é uma vida diferente. E assim os discípulos iam discutindo. Tudo que eu falei agora, gente, sobre o teor da conversa não está na Sagrada Escritura, mas é para a gente tentar entender melhor o que vinha acontecendo, o que vinha rolando aqui no pano de fundo dessa conversa. E quando eles chegam então em Cafarnaum, provavelmente Jesus tinha uma residência em Cafarnaum, a gente não tem certeza disso, mas possivelmente ele tinha uma residência em Cafarnaum. Quando eles chegam então em Cafarnaum, Jesus diz: o que vocês iam conversando no caminho? E eles então mantiveram silêncio, porque eles sabiam que Jesus sabia sobre o que eles vinham conversando. A discussão era sobre a hierarquia. A discussão era sobre quem é o maior. E a discussão revela uma certa complexificação da vida, porque se existe alguém que é maior em relação ao outro, então existe uma hierarquia. E a hierarquia, ela tem como uma das premissas colocar as pessoas em níveis diferentes. E com isso, muitas vezes, a identidade é perdida. Com isso, muitas vezes, o valor da pessoa é perdido. Nada muito diferente dos dias de hoje, que também são dias de vida complexa, em que a gente perdeu a simplicidade e a gente é olhado de acordo com a hierarquia. A gente é olhado de acordo com aquilo que a gente faz, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente escolheu para a sua vida. Jesus aqui está indo realmente contra essa hierarquização, contra essa complexificação da vida. Jesus quer apresentar aos seus discípulos uma vida simples. Na vida simples
não interessa o que eu faço, não interessa no que eu trabalho, não interessa aquilo que eu tenho, não interessa nada disso. Interessa quem eu sou, interessa quem a pessoa é. Interessa não o que a pessoa tem, o que a pessoa pode oferecer, mas interessa quem a pessoa é. E para mostrar para os discípulos de que essa hierarquização que eles estavam discutindo, quem é o mais importante no meio dos 12 discípulos, quem é o maioral, quem é o mais relevante, quem é o melhor, quem é o queridinho, quem é isso, quem é aquilo, Jesus toma justamente aquilo que era desprezado no seu tempo, uma criança. Jesus toma uma criança. Eu não sei de quem era aquela criança, se o pai da criança estava ali ou a mãe da criança estava ali, eu não sei. Fato é que Jesus pega essa criança, coloca no meio. E quando Jesus coloca essa criança no meio do grupo, ele está mostrando que aquela criança, naquele momento, está sendo o mais importante do que todos os outros. E aí Jesus faz algo a mais. Jesus pega essa criança e pega nos seus braços, acolhe essa criança nos seus braços. E com isso, Jesus está ensinando esses discípulos de que essa complexificação da vida que eles estão experimentando não tem valor nenhum para Deus. Porque para Deus o que importa é uma vida simples, em que eu sou, o meu valor está em quem eu sou, não no que eu tenho, não no que eu posso, não no que eu devo, não no que eu consigo e assim por diante. O mundo que a gente vive é um mundo de paradoxos. Diante da lei todos são iguais, mas o julgamento de magnatas ele acontece diferente do que o julgamento de alguém que é uma pessoa comum. A prisão de alguém que é magnata, que é das altas instâncias, acontece de uma maneira diferente do que, por exemplo, alguém que foi flagrado cometendo um crime, uma contravenção, alguma coisa assim. Esse é um mundo estratificado, esse é um mundo complexificado, esse é um mundo hierarquizado, esse é um mundo que julga as pessoas a partir do que elas têm, do que elas são, a partir do que elas podem oferecer, a partir da posição social. Jesus, naquela hora, simplesmente põe tudo por terra e diz assim: está aqui o mais importante, uma criança. Jesus pega essa criança, pega no colo. Olha, se existe no grupo de Jesus uma discussão em torno sobre quem é o mais importante, isso significa que se tem o mais importante, tem um que é menos importante. Logo, a identidade e a imagem dessa pessoa estão comprometidas. Em outras palavras, o valor de uma pessoa, na discussão que os discípulos vinham trazendo, o valor de uma pessoa acaba sendo definido não pelo que ela é, mas sim pelo que ela faz ou aquilo que ela possui. E Jesus está indo contra isso, dizendo: não. Os discípulos estão complexificando a vida. Jesus está simplificando as coisas. Os discípulos estão criando situações que constroem muros entre as pessoas, que constroem níveis entre as pessoas. Jesus está colocando todos no mesmo patamar, criando com isso uma vida simples. Uma vida simples. Uma vida onde o meu valor não está no que eu tenho, no que eu posso, mas em quem eu sou. A proposta de Jesus Cristo vai exatamente na contramão daquilo que os discípulos estão propondo. A proposta de Jesus vai na contramão. Ele faz com o exemplo da criança um exemplo também para nós. E ele diz assim, em outras palavras: olha, quem quiser uma vida simples de verdade, precisa entender que o Evangelho, que eu, Jesus Cristo, proponho, uma vida simples como a das crianças. Uma vida simples como a das crianças. Uma criança assustada tranquiliza-se no colo de seus pais. Uma criança chorosa, na maioria das vezes, aquieta-se no colo da mãe. Um colinho cura qualquer ferimento, batida ou contusão. Quando a gente experimenta a paternidade, a maternidade, a gente experimenta na prática a simplicidade da vida.
Porque a criança, ela não quer o presente caro, ela quer o pai e a mãe presente. Ela não quer a melhor comida, mas ela quer o pai e a mãe presente na hora de comer a banana. Quando Jesus toma aquela criança nos seus braços, Ele está com isso nos dizendo, é isso que eu quero de vocês. Eu não quero que vocês alcancem grandes coisas, eu não quero que vocês lutem para terem posições de destaque. Todas essas coisas, elas fazem parte da vida humana, felizmente e infelizmente, mas isso é assunto para uma outra conversa. Eu quero de vocês que vocês descubram que a minha proposta para vocês, enquanto seres humanos, é que vocês sentem no meu colinho e se sintam aconchegados e guardados por mim. Em meio a um mundo complexo, um mundo que nos cansa, um mundo que suga as nossas energias, um mundo que infelizmente nos leva a querer alcançar, galgar destaque para poder ser reconhecido, Jesus vem a nós e diz assim, eu quero que vocês sejam como crianças, que sentem no meu colo, que recebam o meu cafuné, meu carinho, que recebam o meu amor. Nós temos duas crianças em casa, o Pedro, de 5 anos, e a Ana Beatriz, de 1 ano e alguns meses. De manhã cedo, a Ana é madrugadora, e ela é minha companheirinha de fazer café. E é muito engraçado, ela vem no meu colo, eu dou para ela o filtro, ela leva o filtro junto comigo, eu pego o pote do café, que foi presente do meu estagiário Pablo. Pablo, se tu estiver assistindo, obrigado pelo pote, ele está sendo extraordinário, da Tupperware, coisa boa. Obrigado, Pablo. E ela me ajuda a fazer o café. E é muito engraçado, ela me dá aquele filtro, eu dobro as pontinhas e ela deita a cabeça no meu ombro. E ali ela fica quietinha. Eu queria poder todos os dias que o meu coração descansasse no ombro de Jesus, como aquela criança que Jesus pegou no colo, pegou nos braços e que teve essa oportunidade de descansar no ombro de Jesus e perceber a simplicidade da vida no ombro, no colo, no aconchego de Jesus. Queridos, quando nós buscamos uma vida simples, nós precisamos necessariamente olhar para o plano de Jesus para cada um de nós. O plano de Jesus é de uma vida simples. Uma vida em que eu não preciso ostentar, que eu não preciso provar para ninguém. Uma vida onde eu apenas experimento a presença, o colinho, o afago, o cheirinho, a presença gostosa de Jesus na minha vida. E quando isso passa a fazer parte da nossa história, passa a fazer parte da nossa existência, nós vamos entender que a complexificação que a gente faz da vida é completamente desnecessária. A hierarquia é completamente desnecessária. E quando a gente entende o plano de simplicidade de Jesus para a nossa vida, que é como uma criança que senta no colo do pai e da mãe e experimenta o aconchego, o afeto, o carinho, o amor, a proteção, o amparo. Então nós vamos entender que quem varre a rua da nossa casa, a rua onde fica a nossa casa, aquele que coleta o lixo da nossa rua, e aquele que está sentado engravatado no escritório, ou que está lá num centro cirúrgico fazendo uma cirurgia, um médico, que essas pessoas são absolutamente iguais perante Deus. Que apresentam perante Deus a mesma dignidade, cuja imagem de Deus se manifesta. Quem faz os serviços mais simples e humildes, até quem faz os serviços mais complexos, os mais grandiosos feitos. No colo de Deus são apenas crianças. A vida simples a gente só descobre quando a gente se senta no colo de Jesus. E a gente recebe o afago, o aconchego, quando a gente consegue deitar a cabeça no ombro de Jesus. Queridos,
a vida é muito difícil de ser vivida do jeito como está. Se nós não tivermos uma outra fonte que nos traga sanidade, que nos traga equilíbrio, e essa fonte tem uma que pode trazer isso sem frustração, se chama Jesus Cristo. Se nós não tivermos Jesus Cristo, nesse mundo complexo em que nós vivemos, nós vamos nos frustrar o tempo todo. O tempo todo. Porque nós vamos nos sentir inferiores, nós vamos nos sentir inadequados, nós vamos nos sentir sobrecarregados o tempo todo, vamos confundir o necessário com o urgente, com o prioritário, vai ser uma confusão a nossa vida. E a vida é simples assim, como ser criança e sentar no colo de Jesus, sentir o aconchego, o afago, o carinho de Jesus. E a Ana, quando deita a cabecinha no meu ombro, eu faço um cafuné na nuca dela. E eu sinto ela se espreguiçando toda e curtindo aquilo. Esse é um daqueles momentos que eu, como pai, e eu sou babão mesmo, talvez tu está assistindo dizendo, nossa, mas o pastor é babão. Eu sou babão mesmo. É um daqueles momentos que, como pai, eu gostaria de eternizar. Mas um dia ela vai crescer, ela não vai mais caber no meu colo. Pedro não cabe mais direito no meu colo. Mas no colo de Deus nós sempre vamos caber. Nós sempre vamos ter lugar. E ali nós vamos descobrir, no colo de Jesus, no colo daquele que deu a vida na cruz por amor a nós, nós vamos descobrir no colo de Cristo a simplicidade da vida. O que é realmente importante, o que é necessário, o que é prioridade, o que faz a vida valer a pena. E no colo de Jesus nós vamos experimentar aconchego, afago, orientação, saúde física e mental. Saúde física e espiritual no colo de Jesus. Nosso Senhor vem a nós dizendo, a vida é simples assim, como crianças que sentam no colo de Jesus, que não ficam criando dificuldades, mas que ali são acolhidas, amparadas, amadas, ali recebem o seu senso de valor, o seu senso de importância, o seu senso de vida. Que Deus te abençoe com uma vida simples. Que seja simples assim, como ser criança sentado no colo de Jesus. Paremos de complexificar. Paremos de criar hierarquias, coisas importantes e menos importantes. Aprendamos com Jesus o que é valor, o que é vida de verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Amém. Eu quero orar contigo ainda. Senhor Deus, muito obrigado porque em Jesus nós temos acolhimento, vida, porque em Jesus nós temos amor de verdade. Obrigado que em Jesus a gente descobre o que é vida simples. Em Jesus a gente descobre como é bom viver e se aquietar. Ajuda-nos, Senhor, a entender os teus planos para nós. E ajuda-nos, Senhor, a buscar em Ti essa vida simples que Tu propões. E aí nós vamos entender, Senhor, que podemos viver numa selva de pedra de uma grande cidade e, apesar disso, ter uma vida simples, com valor, com sentido, com alegria. Porque independente, Senhor, do que as pessoas digam de nós, nós vamos ter descoberto o nosso valor, o valor intrínseco que cada um de nós tem, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Ajuda-nos, Senhor, a correr para os Teus braços e experimentar Teu amor, experimentar a vida que há em Ti. Guarda-nos, Senhor, guia-nos, Senhor. Assim oramos e entregamos tudo em Tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. Que a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo,
esteja contigo e te acompanhe por onde quer que tu fores. Que tu descubras como é bom viver uma vida simples na presença do Senhor Jesus Cristo. E sem Ele, nós não conseguiremos uma vida de verdade, com simplicidade, com senso de valor, uma vida com profundidade. Deus abençoe a tua vida. Amém. Um forte abraço. Nos vemos na semana que vem, quando queremos continuar falando sobre a palavra de Deus de uma maneira que fale ao coração de cada um de nós. Te cuida. Um forte abraço. Deus abençoe tua vida e nos vemos então na semana que vem. Tchau, tchau. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há nada.